Olá, sejam bem-vindos de volta ao X-Tudo Salada Python. Hoje com uma pequena introdução ao Python. Eh, Através do Jupyter Notebook, eu criei aqui esse documento e o interessante dele é aquilo que eu já havia comentado com vocês, né? Se eu der um duplo clique aqui nessa célula, vocês podem perceber que aqui começa com uma hashtag e um texto. Ele está definido como Markdown. Estão vendo aqui? Você pode ter como Markdown, código e algumas outras opções, né. Ah, a hashtag, ele vai definir que uma hashtag é o H1 do HTML, ou seja, o header 1, que a grosso modo seria aquele título de maior tamanho, mas como o HTML são tags, né, então é só uma questão de definição. Deu Shift Enter, ele assume a condição de texto. Aqui embaixo também, ó, eh, mantive a configuração Markdown. Escrevi, né, um pouco sobre o Python e você dá um Shift Enter e ele é, é apenas um texto. Por que que isso é bom? Porque dentro do Jupyter você consegue fazer apresentações, você consegue fazer resumos do que você está aprendendo, seja do Python, seja de qualquer outra coisa. Então esse recurso é muito interessante. Eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é muito é interessante nesse sentido. Mas voltando aqui à introdução ao Python, o Python é uma linguagem moderna, né, que foi criada no final da década de 80 pelo holandês Guido Rousson, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. E o nome Python vem do grupo de comédia britânico Monty Python, da BBC. Ele gostava muito desse grupo e acabou batizando essa linguagem com, com, com o nome de Python. Aí o pessoal acabou assumindo que seria por causa daquela cobra Python e acabou misturando as coisas e ficou assim mesmo, mas é só uma questão de nome, né. Como eu já havia falado anteriormente, ela é uma linguagem bastante poderosa, roda em vários sistemas operacionais, é amigável e fácil de aprender. E o dos mais importantes é que é 100% gratuito. Dentro do Python, se você executar o import this, ele vai vir usando Python em inglês. E são alguns pensamentos muito interessantes, do tipo: bonito é melhor que feio, explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, complexo é melhor que complicado, e aí vai. Então, por exemplo, se caso você tenha que fazer alguma coisa complexa, que pelo menos não seja tão complicada, e são pensamentos muito interessantes que é bom, você dar uma lidinha depois. E caso você queira treinar o inglês, com o Shift Enter, você passa a ter acesso ao usando Python em inglês original da própria linguagem, que está dentro da linguagem mesmo. Ah, Vocês vão perceber que no Python tudo é objeto. Como assim? Tudo ele tem características é é complicado de querer explicar orientado a objeto numa introdução para quem está começando, mas só para vocês terem uma ideia que você vai ter mais informações sobre as coisas que você está trabalhando dentro do Python. Isso é muito bom mesmo. Ajuda muito, facilita bastante o nosso trabalho. É por isso que ela está sendo muito querida, uma linguagem muito querida. Dentro desse link aqui também, python.org.doc, vocês vão ter a parte de documentação, onde caso vocês queiram consultar sobre uma determinada função específica e tudo mais, vocês vão direto a essa documentação. E é muito importante, dar uma lida de vez em quando. Então, fica essa dica. Esse documento aqui, esse notebook, eu vou deixar disponível na descrição. Vocês vão poder baixar e alterar, mudar, acrescentar, fazer o que quiser. Ajuda também na prática com a linguagem. Aqui eu tenho algumas pequenas demonstrações. Por exemplo, eu gosto de organizar muito meus notebooks com a versão do Python.
Então aqui tem a versão do Python porque a gente está usando somente o Python nesse momento, mas caso tivesse alguma outra biblioteca, estaria embaixo também a versão do NumPy, do Matplotlib, são várias bibliotecas, várias funções, vários recursos que tem o Python. Então você busca dentro do sistema qual é a versão que você está trabalhando naquele momento e coloca aqui como um descritivo que caso você abra nenhum outro Anaconda, ou outro Jupyter, e tem uma versão diferente, você vai saber trabalhar nesse sentido. Caso você tenha que criar um ambiente com a versão anterior, é aquilo que a gente já estava conversando no vídeo anterior. O import sys. Por que o import sys? É inviável você instalar o Python e quando começar a utilizá-lo, trazer tudo para a memória. É muita coisa. Fica praticamente impossível de se trabalhar. Então, é usado esse recurso aqui que você vai importando pouco a pouco daquilo que você vai usar para aquele projeto. E no caso aqui, seria a informação de versão do próprio Python. Então, você faz o import disso. E aí usa uma função simples, né, que é o print, por exemplo, que depois dessas chaves aqui você coloca uma string e separado por vírgula você coloca o sysversion. Então ele vai dentro dessa importação pegar tudo que tem sobre o sys e dentro do sys tem uma funçãozinha chamada version que ele vai te retornar a versão do Python. Então é só dar um shift enter aqui. E tá lá, a versão do Python é. Então ele escreveu essa string aqui que eu coloquei e me deu a versão. Normalmente eu pego isso aqui e copio numa célula de texto qualquer, só para manter documentado, para saber qual a versão do sistema que eu usei naquele momento. Tem algumas outras formas aqui, tem o print tem o método formato, que você coloca um F aqui, fora dos caracteres especiais que definem o que você quer printar. Você coloca a string e dentro do colchetes você coloca o que você quer de informação do sistema que o Python vai te entregar. Shift Enter e ele vai te apresentar a versão. Mesma informação praticamente. Tem essa outra forma aqui também pelo ponto format, que você coloca a string, coloca os colchetes aqui dentro e aqui é onde você quer que entre essa informação aqui do sysversion. E aí ele usa pelo ponto format. Então dá um shift enter aqui, tá lá a versão do sistema. É só uma demonstraçãozinha para vocês verem como que o Python funciona. Ele tem recursos de várias formas, então você pode fazer uma mesma coisa de várias formas. Isso é muito bom também. Aqui, por exemplo, eu estou guardando na letra X, né, na variável X, ele recebe o sysversion. Quando eu dou o Shift Enter aqui, aparentemente não aconteceu nada, né? Mas lá dentro da memória, o Python ele separou, falou, olha, o X agora tem a informação de versão do Python. E aí, dependendo de que momento você queira dentro do seu código, você vai lá e busca essa informação. No caso aqui, eu vou buscar com um print. Eu coloco o print, o nome da variável dentro dos parênteses e tá lá a informação de versão do Python. O Python, caso você já tenha tido algum contato com alguma outra linguagem, você pode perceber que o Python ele é bem mais limpo, né? Clean. Você percebe que não é carregado de ponto e vírgula, de colchetes, de chaves, aquela coisa toda com relação às outras linguagens. E por isso que o pessoal gosta tanto dessa linguagem, né? É uma linguagem bonita, né? Como o próprio está no Zen dela, ela é bonita, limpa. Então, está claro de você entender o que está acontecendo aqui. Então, nesse momento agora, o X ele vai receber, por exemplo, 50 e o Y vai receber 80. E aí eu vou perguntar se esse if aqui significa se. Não se preocupe com esse código ainda. Isso aqui é só uma pequena demonstração para a introdução do Python. A gente vai em cada uma dessas funções aqui
passo a passo, traduzindo tudo para vocês que não tem muito contato com inglês, e pode ficar tranquilo que a gente vai ver mais a fundo. Mas só para demonstração, o if significa se, né, no nosso português, se x é maior que y, dois pontos, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse comando aqui que está identado, ou seja, ele tem 4 espaços aqui ou um tab para definir que isso daqui é um bloco de, de, de código. Então aqui nós temos um bloco e depois desse bloco nós temos esse print aqui de uma coisa qualquer. Então só para vocês terem uma ideia, eu vou dar o Shift Enter. Tá lá. O X, ele é maior que Y? Não. Então ele não printou o que está aqui no bloco. Ele printou só o que está aqui. Agora eu vou inverter. Agora o X, ele é menor que o Y? Shift Enter. É verdadeiro. E aí ele passa por esse bloco aqui. Só para vocês terem uma ideia de como que o Python organiza os blocos de programação. Se fosse alguma outra linguagem qualquer, teria chaves ou ponto e vírgula, aquela coisa que mistura tudo, que fica chato e complicado de ler. Aqui não, é simples, claro, e todo mundo consegue entender já de primeira o que, que ele vai fazer. Então, essa parte é muito, muito gostosa até de se trabalhar com o Python. Por exemplo, questão de escopo. Escopo, o que, que seria? Dentro do bloco if, else, essas coisas, o escopo está no mesmo nível que o código normal. O que eu quero dizer com isso? Temos o x e o y aqui, e temos dentro do bloco o z, que recebe o valor de 200. Como ele está no mesmo nível que o x e o z, eu posso acessá-lo de fora do bloco. Diferente se fosse uma função, uma classe ou qualquer outra coisa. Porque para evitar bugs, para evitar vários erros, né, diferentes ou erros complicados até, o Python ela tem essa funcionalidade que é muito boa, que é deixar dentro de funções e classes um escopo específico e dentro de if else um escopo que é o mesmo como qualquer outro nível do código. Isso é muito bom e importante, vocês vão ver isso no futuro. Então eu vou fazer essa demonstração aqui. Tá lá, x é menor que y? Sim, porque x é 50, o y é 80, ele foi e printou aqui. E carregou na memória o 200. E ao carregar a memória, como ele está no mesmo nível de escopo das outras variáveis, por fora do bloco eu conseguir acessá-la. Caso fosse uma função, isso já não seria possível. Então aí teríamos outros recursos para estar trabalhando, caso você queira realmente precisar realmente de pegar alguma informação de dentro de uma função, isso aí, mas também isso daí a gente vai ver no futuro. Mas que evita muito problema, muito bug, essa questão aqui é muito importante. Comandos de decisão também, né, do if else que a gente tem aqui, você pode colocar tudo numa linha só. Aqui é o caso, né? If x é menor que y, se for verdadeiro, você coloca tudo num bloco só e você pode executar. Funciona também. Não é muito usual, depende do caso, depende da forma com que você está gerando o código, né? E você pode fazer dessa forma. Funciona, mas é muito pouco usual essa forma aqui. Ok? Então essa é só uma demonstração do que eu gostaria de dar para vocês sobre a introdução do Python, como que é uma linguagem muito atraente, muito fácil de se trabalhar, uma filosofia que é muito gostosa, é importante, é bom dar uma lida depois, vocês vão poder baixar esse documento aqui e alterar e melhorar da forma que vocês quiserem, certo? Vou deixar na descrição. E por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês. E escrevam aí nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, o que vocês estão gostando, o que não estão gostando do canal.
e fiquem à vontade de dar a sua opinião. A sua opinião é interessante para a gente estar fazendo um canal que possa crescer cada vez mais e possa atingir mais pessoas para estar aprendendo essa maravilhosa ferramenta. Ok? Grande abraço a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.